Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que bom, hoje nós vamos estar aqui conversando sobre pacificadores na política. É um tema atual, necessário, e hoje nós vamos fazer de maneira diferente. Nós estamos todas as quinta-feiras aqui conversando com você a respeito de algum tema específico, mas hoje vamos estar conversando. Na verdade, não vai ser uma conversa hoje, mas vai ser um monólogo, porque eu vou falar diretamente com você sobre esse tema, pacificadores na política. Quero abordar esse tema porque nós estamos vivendo esse período já de eleições e quero passar algumas instruções, orientações para você pensar nesse período que estamos vivendo, que é importante exercermos a nossa cidadania, a nossa participação na política de maneira muito serena, consciente, buscando a direção do Senhor também, para fazermos as leituras corretas e fazermos as avaliações também que vão nos ajudar a compreender e também escolher as pessoas que estarão exercendo o poder na nossa cidade, aí na sua cidade também. Então nós estamos falando a vários irmãos de outras cidades também. E falar sobre esse tema é importante porque nós temos a necessidade de pensarmos sobre isso. Haja visto que há sempre muitas distorções entre o papel da igreja na política, qual a influência da igreja na política ou a influência da política na igreja. Temos que estar sempre pensando sobre isso, ou fazendo umas releituras, como também tendo coragem de poder abordar alguns aspectos que não são bons para a vida da igreja, não são compatíveis com o Evangelho, e nós precisamos apontar essas características que são muitas vezes defendidas, algumas ideias, alguns conceitos que são defendidos que não são coerentes com o Evangelho. Nós precisamos, então, fazer releituras para que nós possamos mudar a nossa maneira de compreender o nosso papel na política. Pacificadores na política. A partir de qual texto eu busco esse tema e quero conversar com você sobre isto? Você já lembrou, Mateus capítulo 5, o famoso e tão conhecido e destacado nos evangelhos, o Sermão da Montanha, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A necessidade de pacificadores na política, o que você pensa, o que você acha a respeito disso? A necessidade de ter pacificadores na política, por qual razão? Quando você olha para o cenário político que nós vivemos, você encontra uma diversidade de pensamentos e ideologias. E ao mesmo tempo você vê uma discussão interminável sobre vários temas que envolvem a sua cidade. E sempre uma discussão sobre quem é que vai solucionar esses problemas da sua cidade ou da nossa cidade. Então sempre há discussões e pouco se busca uma pacificação no meio político. Mas se cria muito mais guerras, mais debates, mais intrigas, mais confusão e, com certeza, sempre há muita
acusações, sejam elas falsas ou verdadeiras, mas é um emaranhado de palavras, de assuntos, de temas que confunde você, confunde o eleitor, confunde as pessoas, porque há tantas palavras, há tantas propostas, há tantas acusações e palavras de um lado e do outro que acabam não ajudando a verificar ou analisar quem realmente pode ser a pessoa ou as pessoas que podem exercer um cargo político, um cargo na cidade, um cargo público que vai favorecer a cidade. Vamos pensar nessa necessidade de termos pacificadores, pessoas que têm como princípio a paz social, a justiça social, e elas buscam, de certa maneira, exercer ou pelo menos querem ou propõem a servir muito mais de forma significativa a cidade do que apenas ocupar cargos políticos, que é, na maioria das vezes, o que ocorre. As pessoas ocupam os cargos políticos, mas não são feitas. Infelizmente, é a realidade do nosso cenário político, seja na sua cidade, seja aqui na nossa cidade de Catanduva. O cenário não é diferente também no nosso país, onde as pessoas que estão ocupando cargos públicos não são efetivos, não exercem de maneira significativa essa função e trazem muito mais prejuízos para a nossa cidade, para a nossa nação, etc., para o nosso estado também. Mas eu quero voltar aqui ao Sermão da Montanha para dizer e apontar alguns aspectos de quem está seguindo a Cristo, o discípulo de Jesus, os que estão no caminho, aprendem com Jesus a ser diferentes. Quem anda com Jesus aprende a ser diferente. Então, quando Jesus senta e começa a ensinar a multidão e falar aos seus discípulos ali mais próximo dele, ele está dizendo que aqueles que estão no caminho, que se tornam seus seguidores, aprendem com ele a ser pessoas diferentes. E ele então aponta de que maneira as pessoas que estão no caminho, que estão seguindo a Jesus, que se tornam seus discípulos, de que maneira vivem? Elas são pobres em espírito, elas choram, elas são humildes, elas têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores e enfrentam acusações pelo bem do reino de Deus, e mesmo quando são acusados ou insultados, perseguidos, permanecem, são constantes. Então a essência do caminho cristão é uma relação completa de doação para toda a vida ao próximo, ou seja, quem segue a Cristo busca servir ao próximo, doa a sua vida ao próximo. Jesus é muito contemporâneo, Jesus não está no passado, Jesus está no presente, hoje, no nosso dia a dia. E essas palavras de Jesus traz para nós grande significado para o nosso dia a dia, para o dia de hoje. E ser um discípulo significa muito mais do que ir à igreja, você sabe disso, que ser um discípulo de Jesus tem muito mais significa muito mais do que você estar tendo crenças corretas, você seguindo uma liturgia religiosa. Ser discípulo é muito mais do que isso, significa muito mais do que você estar membro ou sendo membro de uma determinada igreja. O ser discípulo é um chamado para viver de forma extraordinária. Então, a proposta de Jesus é que quem segue, quem está o seguindo, quem se torna seu discípulo, vai viver de forma extraordinária. Troca a vida medíocre por uma vida exponencial. Deixa de viver uma vida medíocre, pequena,
com a visão pequena e passa a viver de uma forma exponencial, extraordinária, marcante, significativa, que atua, que faz, que realmente faz as coisas com que as coisas sejam vistas, visíveis, ou seja, aquilo que Deus está fazendo na sua vida se torna visível, a presença de Deus se torna visível, de várias formas, você sendo misericordioso, tendo um coração puro, sendo pobre em espírito, sendo humilde, pacificador. Quando você não se torna uma pessoa exponencial, e hoje vendo uma live do irmão Lázaro Alvarenga, juntamente com o pastor Jeremias Pereira, ele disse uma frase que é muito significativa, assim, né? Não é uma ofensa, mas ele diz assim que há muitas pessoas com cabeça de rolinha, no sentido de que ele foi explicar o que é cabeça de rolinha. A rolinha ela come o que dá, o que põe. A cabeça é cabeça pequena, pensa pouco, então o que põe pega, o que aparece ela pega. Aí ele falou assim, tem muita gente com cabeça de rolinha. Ele contou uma história, né, que envolve lá o pastor Jeremias e tal. Não vou contar aqui, mas ele usou essa frase e achei muito importante falar e compartilhar isso com você também. Nesse caso, não seja uma pessoa com a cabeça de rolinha, ou seja, que aceita tudo que coloca. Manda um vídeo para você sobre um assunto, você pega lá para você. Manda um artigo sobre isso, você vai lá e já pega. Você tem um assunto sobre um político, você já pega. Se você tem uma acusação sobre alguém, você já pega, já vê, já passa para um monte de gente. Então, para pensar. Tem que pensar, tem que olhar, tem que observar, tem que analisar. Não pegar tudo que coloca, pega. Tudo que coloca, aceita. Tudo que manda, vê. Tudo que manda para você, você assiste. Você abaixa, você vê e concorda e começa a pensar. Daqui a pouco vem um outro assunto, e hoje falando sobre política, então vem um outro assunto sobre algum político, sobre algum candidato, aí de repente você já pega aquilo, já faz sua opinião, Não, você precisa pensar, cabeça de rolinha, não seja uma pessoa cabeça de rolinha. Tem que parar para pensar. Não aceita tudo que coloca também. O político colocou uma questão para você, você vai... Não, analisa. O outro candidato veio e falou alguma coisa. Não aceita tudo, você tem que analisar, tem que pensar. Não pegar tudo que vem, aceitar tudo que coloca aí diante de você, você tem que pegar. Tudo que manda para o seu celular, lá no seu WhatsApp, lá no seu Facebook, ou seja qual a mídia que você usa. Aí você aceita tudo e começa a usar tudo isso. Não seja uma pessoa cabeça de rolinha, tá bom? É só para você entender que não é para poder ficar pegando o que aparece. Se colocou algo, você pega. Não, analisa. E o Sermão da Montanha exige a renúncia dos próprios direitos. Como assim? Você renuncia os seus próprios direitos em favor do próximo. E ao mesmo tempo o Sermão da Montanha vai conclamar a todos para assumir o quê? Responsabilidades em todas as esferas da vida. É preciso assumir responsabilidades em todas as esferas da vida. O Evangelho nos ensina a sermos pessoas responsáveis, não praticantes de uma religião ritualista que segue dogmas, não. A gente aprende com o Evangelho a viver uma vida extraordinária, exponencial e uma vida que assume responsabilidade em todas as esferas. Você é responsável pela escolha que você faz das lideranças, das pessoas que vão servir a cidade. Você é responsável. E o que eu quero colocar para você, algo muito importante, porque a gente diz assim, a respeito de algum candidato que a gente gosta, né? A gente aceita um candidato e a gente costuma dizer assim, se ele ganha,
Deus o colocou lá. Não, quem colocou o candidato, essa pessoa lá no poder, foi você, foi o povo, foi as pessoas que escolheram. Deus não escolheu. Você é responsável pela escolha que você faz. Aí quando o candidato não é o seu, quem colocou lá então? O seu candidato? Aí você diz assim, foi Deus que colocou, quando é o seu candidato. Agora, quando não é o seu candidato, você vai dizer o quê? Quem colocou lá? Aí você vai dizer, as pessoas não sabem escolher, tal, não é isso? A crítica não é assim? Então mude o seu modo de pensar. Deus não coloca ninguém lá no poder. Somos nós que escolhemos. Você é responsável. O Evangelho nos ensina a termos a consciência sobre o que nós fazemos, como nós vivemos, o que nós escolhemos, o que nós decidimos. O Evangelho nos ensina a sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. E falando de política, nós somos responsáveis em escolher as pessoas que vão servir a cidade. Nós somos responsáveis. Somos nós que escolhemos. Deus não vai lá eleger ninguém. Ele não vai também, o Espírito Santo não vai soprar no seu ouvido, por exemplo, quem é que você deve votar. Ah, eu vou orar para Deus mostrar quem eu vou votar. Não, você tem que usar a sua cabeça. Você tem que usar a sua consciência. Você tem que analisar. O Evangelho está aqui. A palavra está aí para você olhar para a palavra de Deus e dizer assim, Deus, como é que eu analiso essas pessoas? Através de qual lente? Através da lente da palavra de Deus. Veja quais são os candidatos que realmente têm princípios, têm valores, que você aceita, que você concorda, que um propósito que você quer que realize. É olhar o todo, a dimensão do todo. Não fique com cabeça de rolinha, aceitando tudo que coloca para você. Não pense pequeno, pense grande. Analisa tudo, pense em tudo, veja tudo, para que você possa enxergar a dimensão da sua responsabilidade quando escolhe uma pessoa para exercer um cargo político na sua cidade. Então nós estamos lidando com uma igreja também cheia de costumes, não é isso? Cheia de costume, cheia de leis, cheia de dogmas, cheia de tradições. Nós lidamos com uma igreja assim. E nesse cenário também da igreja, cheia de costumes, de leis, dogmas, tradições, a igreja acaba muitas vezes tomando um caminho para se aliançar com a política ou com políticos. E isso acaba fazendo com que a igreja ela deixe de exercer um papel mais profético na vida dos políticos. Porque a partir do momento que a igreja faz aliança com o político ou com os políticos, com o partido que seja, ela não tem nenhum papel profético, porque ela vai condenar ou ela vai se levantar contra o quê? Se ela está aliançada com o político A, B ou C, o partido A, B ou C. Então, se a igreja se aliançar com a política, ela perde o seu papel, deixa de exercer o seu papel profético. A missão da igreja é uma. Então, é importante você entender que a igreja também tem seus limites na política. A gente não pode passar desses limites. Qual é o papel da igreja? Até que ponto ela tem que influenciar ou como ela tem que se proceder na política? A igreja tem um limite. Ela tem um limite. Ela não pode passar desse limite. E nós temos que fazer toda essa leitura, ter todo esse cuidado. Aí eu quero dizer para você assim, olha, não vá pela palavra do líder da igreja, por exemplo, seja o seu pastor, seja um líder da igreja, que diz assim, olha, nosso candidato é fulano de tal. Não pense assim, não aceite isso. A sua consciência não pode ser vendida. A sua consciência de escolha, a sua liberdade de escolha, a sua consciência de pensar, de analisar, não pode ser vendida ou submetida a uma pessoa que vai dizer quem você deve votar, porque você vai votar naquele candidato que a igreja aliançou, fez uma aliança e diz assim, agora vamos votar nele. Você perde a sua consciência, aí você passa a ter, desculpa, mas a cabeça de rolinha. Que aí pega o que dá. Você tem que pensar.
analisar, fazer sua crítica, fazer sua análise crítica de todo mundo, de todos os candidatos. Não é aquele que o seu pastor disse que ele é bom, que é para você votar. Não. Ou o líder da sua igreja diz, não, é que nossa igreja vai fechar com fulano de tal. Não é para você fazer isso e por esse caminho. Você tem que usar a sua cabeça, a sua consciência, não pode ser vendida. A liberdade que você tem de pensar não pode ser vendida ou amarrada, presa a alguém. Não faça isso. Use a sua mentalidade, a sua capacidade de pensar, de analisar tudo. Use essa sua capacidade. Não abra mão dessa sua capacidade, da sua livre escolha dos candidatos. Não vá, não seja preso a ninguém. Vá pelaquilo que você entende, aquilo que você conhece, aquilo que você também crê naquilo que muitos políticos colocam, muitos candidatos apresentam, você pode aprovar. Mas é diferente do seu pastor ou diferente do líder da sua igreja. Você acaba pensando diferente, não tem problema. O importante é que você saiba que você está votando. Mas essa minha palavra vai muito em contramão àquilo que muitos fazem. Que fecha com o candidato e a igreja tem que votar no candidato que foi determinado pela liderança da igreja. Isso é muito perigoso e torna as pessoas escravas de um sistema político que pode ser prejudicial e a igreja perde seu papel profético. Aí lá na frente a igreja não pode fazer nenhuma manifestação ou falar algo sobre aquilo que está acontecendo, porque ela se vendeu ou ela se aliou, se aliançou e ela perde então sua influência positiva sobre os políticos. Porque aí amanhã ou depois vão estar acusando a igreja X, ou A, B ou C, a se aliançou com tal político ou fez com isso aliança com tal partido, e hoje o que está acontecendo? E aí a igreja perde a sua influência e aí acaba também sendo alvo de críticas e acusações desnecessárias, porque nós temos que viver dentro desse evangelho que nos leva a ter uma vida exponencial, extraordinária e uma consciência livre do que nós devemos ser e sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos também adicionar as concepções do Evangelho, o que o Evangelho diz, e absorver o que o Evangelho diz para nossas vidas. Então, a proposta de hoje é falarmos da presença de pacificadores na política. Então, como disse o irmão Carlos Bezerra Júnior, um irmão, ele é filho do pastor Carlos Bezerra, da Igreja Comunidade da Graça, lá em São Paulo, e ele exerce a política lá, ele é até candidato lá, lá em São Paulo, na capital. Então, eu posso falar o nome dele, ele está lá, não está aqui na cidade, então não estou promovendo, mas eu quero citá-lo porque ele disse algo muito importante. Ele disse assim, eu quero ser um discípulo de Jesus disfarçado de político. É interessante isso, eu quero citá-lo porque está certo esse pensamento. É um discípulo de Jesus disfarçado de político. Não é esse monte de político disfarçado de discípulo de Jesus. Você está entendendo que há uma contrariedade? As pessoas que querem usar o artifício, a imagem de ser um religioso, de ser seguidor de Jesus, então falar, eu sou um seguidor de Jesus, tal, mas ele é político, não é um seguidor de Jesus totalmente, muitas vezes o verídico, o verdadeiro, não sei, não estamos julgando, mas ele assim, olha, muitas vezes está usando a capa do discípulo para dizer que é o político, mas ou um político disfarçado de discípulo, né, na verdade, né? É um político disfarçado de discípulo. Toma cuidado. Por isso que é importante você analisar. A Bíblia fala para a gente discernir os espíritos, discípulo, e você ser enganado. Então você precisa discernir. Então é importante olhar quem são as pessoas mesmo, de verdade, que elas são. Não o que elas fazem, mas o que elas são.
E tampouco, nem tampouco acreditar no que elas prometem fazer. Programa de governo, eu sempre digo, é utopia. É utopia, é sonho. Porque o que manda é realidade, é o dia a dia. E governar uma cidade, um país, um estado, é dia a dia. Não adianta só ter programa. Tem que saber o que a pessoa realmente está disposta a ser e a fazer no dia a dia. E se ela tem realmente condições de fazer, de executar, de administrar, não apenas programa político, ou programa ou proposta, planejamento para a cidade, essas coisas, programa, né, de eleição, é utopia. Metade do que está no papel, ou mais da metade do que está no papel, não se aplica no dia a dia. Dissolve tudo, vai desaparecendo, em 4 anos aparece. Se conseguir fazer 2 ou 3 do que está no programa, é muito. O restante é só utopia. Então, tome cuidado. Não fica lendo muito o programa de governo, não acreditando muito no programa de governo, porque é utopia. Tem que olhar a realidade, o que realmente tem a ver com a realidade. Quem está disposto a viver a realidade e enfrentar a realidade. É isso que nós temos que pensar. Essas coisas são muito importantes, porque não se diz essas coisas. Não se fala desse assunto abertamente, nem não se fala assim. Né? Se fala de outra maneira, te vendendo uma imagem. Vende um peixe para você. Vão sempre vendendo um peixe para você, mas é importante pensar, porque senão você fica comprando um peixe aí e não é nada daquilo que você está vendo, ou pelo menos está falando. Então tem que analisar muito mesmo e pensar muito, e não acreditar. E sempre entender que é utopia. Programa de governo é utopia. Não se coloca em prática boa parte do que se propõe a fazer. Porque o dia a dia, as circunstâncias são totalmente diferentes do programa. Esses programas que são elaborados na eleição, para a eleição, é apenas para chamar a sua atenção, para atrair você. Porque no dia a dia vai ser diferente. No dia a dia, os acontecimentos da cidade é outro. É outra demanda. No dia a dia, a demanda é outra. No papel é um. É só para atrair você. É uma isca. Toma cuidado. Programa de governo é só isca. Só para atrair eleitor. O que realmente faz diferença é a pessoa que está disposta a viver a realidade do dia a dia e sabe o que está acontecendo na realidade. E tem uma proposta significativa para os problemas que a cidade possui. É muito importante isso. Antes quero alertar sobre o desejo também em querer construir uma estrutura de dominação utilizando a religião e a política. Isso é muito perigoso. Usar a religião como um poder de dominação na política. Então, muito cuidado, a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque Cristo não ordenou aos discípulos que reinassem, ocupassem cargos políticos, mas que servissem. A proposta de Jesus para os seus discípulos foi: vocês devem servir, e não construir uma dominação, um governo, ocupar um cargo político lá no Império Romano. Não foi isso que Jesus falou para eles. Ele falou para que os seus discípulos pudessem se afastar, inclusive, da religião, que estava comprometido com o poder político, e fugir disso, porque os discípulos tinham que colocar as pessoas diante de Deus. Aí em João capítulo 6, versículo 15, narra um momento que, quando Jesus descobriu que a multidão foi atrás dele, depois que ele multiplicou os pães, as pessoas foram atrás de Jesus já com a intenção de declarar ele como um rei. Praticamente, eles queriam fazer Jesus um político naquele momento, já elegê-lo como candidato daquelas pessoas e colocar ele lá no poder. Então, nosso desafio é separar o essencial do secundário. Isso é muito importante. O que é essencial e o que é secundário. O que é essencial para a vida do discípulo de Jesus, o que é essencial para a igreja, o que é essencial para a vida das pessoas e o que é secundário. O evangelho é essencial para a vida das pessoas, a política é secundária.
Então nós temos que separar, não tentar juntar evangelho e política. E muitas vezes tem gente que até chama Jesus ou considera Jesus como um político. Isso aí é uma falácia, um erro muito grande, porque Jesus, ele é Deus. E ele não veio estabelecer um governo humano, mas um reino celestial. E o reino de Deus se faz presente aqui e agora, na minha vida, na sua casa. É o governo de Jesus sobre nossas vidas. Como Jesus governa nossas vidas, nós temos uma vida exponencial, extraordinária, significativa. Vivemos de modo diferente, porque Jesus está reinando sobre nossas vidas. E aí que está um grande segredo. A pessoa cristã, um discípulo de Jesus, que quer se envolver na política, ele tem que deixar Jesus governar a sua vida para que ele faça diferença na política. Aí ele vai ser um discípulo disfarçado de político, porque na política ele vai viver diferente, vai ser diferente. Mas se ele for político tentando usar o evangelho, é uma confusão tremenda, é o que a gente vê aí no cenário político. Um monte de crente, um monte de gente que está na igreja, um monte de igreja que se envolve com a política e traz uma confusão enorme porque quer aliar o evangelho com a política e faz uma miscelânea, mistura tudo e aí se perde, porque aí você não sabe o que é evangelho e o que é política. Aí você não sabe descrever quem é o político que está realmente comprometido com o evangelho, seriamente, ou aquele que está usando o evangelho para se promover no meio evangélico. Temos muito cuidado. Tudo isso eu tenho que ficar atento. Cabeça de rolinha, não. Tem que pensar. Não aceita tudo que coloca diante de você, não. Jesus não era um político revolucionário e nunca estabeleceu nenhum programa de ação política. Porém, temos a igreja política, infelizmente, que deseja governar sob diversos disfarces. Nós temos uma igreja política que quer governar através de seus disfarces. Disfarça de igreja para ser uma igreja que esteja no poder. Uma igreja que quer se apossar das pessoas, das consciências e dos bens materiais. E os partidos políticos querem as mesmas coisas. Quando você fala de partido político, o que o partido político quer? Primeiro, apossar das pessoas, da consciência das pessoas e dos bens materiais dela. Você vai dizer para mim, não é bem assim, não. É assim. É assim, essa é a realidade. O partido quer a sua consciência. O partido quer se apossar de você e também dos seus bens, da sua contribuição. Essa é a realidade. Uma igreja que quer se apossar das pessoas e partidos políticos que quer se apossar das pessoas, quer ter seus eleitores, o seu curral. E domina essas pessoas, a consciência dessas pessoas. Olha, Jesus não era um político revolucionário e nunca estabeleceu nenhum programa de ação política. Por isso que lá em Marcos capítulo 10, versículo 42, aí Jesus inverte o processo que é usado normalmente. Jesus muda, inverte tudo isso. Marcos 10, versículo 42, dizendo assim, Jesus chamou os discípulos. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Veja aí, qual é a proposta dos poderes políticos, dos partidos políticos e da igreja que é política? É dominar. É dominar. Ter o domínio sobre as pessoas. É dominar, ter o domínio, ter o poder e dominar. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas o versículo 43, Jesus diz assim, não será assim entre vocês. Ao contrário, Jesus inverte. Diz assim, olha, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Aí está uma grande indicação, primeiro, vamos dizer assim, primeira recomendação para você escolher um candidato. Escolha candidatos
que desejam servir, prestar serviços e não desenvolver um programa político. Escolham candidatos que desejam servir, prestar serviços. Veja o que Jesus disse. No comum, no usual, o que os políticos querem é ser importante e dominar. Chegar lá no topo e dominar, ter o poder. Mas não seja assim entre vocês. Então, quem quer chegar no topo, ou quer estar na prefeitura, como prefeito, prefeita, vereadora, quem deseja ocupar esses cargos tem que ter em mente que precisa servir. Então você tem que analisar as pessoas que querem servir, prestar serviço à sua cidade. E não pessoas que têm um programa político com o objetivo de se apossar da sua consciência. Políticos que querem te convencer que ele é a solução. E isto é uma ilusão, é uma utopia. Nenhum político é a solução para a sua cidade. Nenhum vereador é a solução e nenhum político, nenhum candidato a prefeito da sua cidade é a solução. Eles não são a solução. Eles têm que ser pessoas que prestam serviços. Eles têm que ser servos. Se eles não servem, se eles não querem servir a população, não querem serem prestadores de serviço à sociedade, não servem para serem um prefeito, nem tampouco um vereador ou uma vereadora. Nós temos que entender isso, a dimensão do que é servir. O que está a serviço? Quem está a serviço da cidade? Quem quer servir a cidade? Não é, eu tenho uma proposta de governo X, A, B, que atende isso, que vai fazer isso, que vai promover isso, somente para vender uma ilusão para você. É uma proposta ilusória. Isso é vendendo um peixe, é para atrair você. Porque o mundo vive numa situação tão infeliz, né? Dominado pela injustiça, que as vítimas da opressão sentem-se incapazes de lutar por seus direitos. Muitas pessoas desistiram. A gente conversa e várias pessoas dizem, eu não quero votar mais. Por conta da opressão que existe, essa dominação de poder que os políticos exercem sobre a sociedade, que tira os direitos das pessoas. Tira os direitos das pessoas. Portanto, vote em candidatos também que estejam dispostos a lutar pela justiça social, pelos direitos daqueles que são oprimidos e usados. Tem gente que é usada por muitos políticos, seja aqui em Catanduva, seja aí na sua cidade. Tem políticos que usam as pessoas e oprimem as pessoas. Como? Olha, vende terrenos, propriedades, facilita, por exemplo, acesso a cestas básicas, paga a conta. Isso é uma forma de opressão. Oprime as pessoas pagando suas contas, oprime as pessoas favorecendo alguém da família para trabalhar na prefeitura, ou para conseguir um emprego numa empresa, de um amigo conhecido, que tem alguém lá dentro da empresa que vai facilitar. E também, muitas vezes, para o seu filho conseguir uma bolsa na faculdade, que é muito difícil conseguir, mas esse candidato, ou esse vereador, ou esse político consegue para você. Isso é uma forma de opressão. Você não tem o direito de lutar pelos seus direitos, ou seja, de viver os seus direitos de acesso a tudo. Porque você não tem direito a disputar um cargo público na sua cidade, ou aqui na cidade. Porque o seu filho não tem direito a uma bolsa na faculdade. Porque tem que ser através de um político. Isso é uma opressão. Isso é injustiça social. Isso é uma opressão.
e, ao mesmo tempo, tira o direito das pessoas. Isso é feito de forma muito velada, sutil e prejudicial. Por isso que as cidades não crescem, não desenvolvem, porque há muita injustiça social, e quanto mais injustiça social há, mais falta de desenvolvimento também há. Por exemplo, eu vou fazer uma crítica aqui para a nossa cidade de Catanduva, não sei a sua realidade aí da sua cidade, mas vou fazer uma crítica, uma avaliação crítica da nossa cidade. Por exemplo, não há nenhum projeto de desenvolvimento industrial para a cidade. Aonde nossos filhos jovens vão trabalhar, vão estudar e vão trabalhar aonde? Eles estudam, vão trabalhar aonde? Em mercados? Mas nos mercados, quem vai gastar o dinheiro nesses mercados se não tem indústria? Se não tem desenvolvimento industrial na cidade? Se não há um projeto de industrialização da cidade para promoção de emprego? Como é que o irmão Marcinho vai vender carro durante o mês se não tem emprego para as pessoas? Não tem um projeto de desenvolvimento de emprego na cidade para favorecer a população, os jovens principalmente, que tem que ir embora da cidade porque não tem oportunidade de trabalho na cidade. Mas tem programa de governo que fala de um monte de coisa, menos essas coisas. Vende um peixe que, na realidade, nós precisamos de outras coisas. Precisamos de gente que queira servir a cidade em todas as áreas da cidade e resolver vários problemas que estão aí diante da cidade, de todas as pessoas. Aí fala de coisas, tal, promove, vende uma ilusão. Então, nós temos que ter cuidado, analisar. Cabeça de rolinha, não. Temos que pensar grande. Não aceita tudo que coloca aí diante de você, não. Pensa grande. Então, isso é muito importante. Tem um dizer grego, os gregos diziam assim, olha, lá naquela época, os gregos já diziam, hein? Podem ter o poder para me atrair, mas não para me aprisionar. Você entendeu? Podem usar artifícios, programa de governo, proposta de vereador, que vai isso, aquilo outro, que vai fazer, que tem essa ideia, tudo. É tudo para te atrair. Mas não deixe ser aprisionado por nenhuma dessas propostas. Não fique aprisionado a nenhum candidato, a nenhum político. Você não tem que ser preso a ninguém. Você não tem que ficar defendendo A, B ou C, lutar por ele. Não, brigar por ele. Sua consciência é muito mais importante. A sua liberdade de pensar e criticar todos os candidatos é mais importante do que você aceitar o que ele diz. Ele é bom. Ele não é que ele é bom, ele é um candidato que quer servir. De repente quer servir direito, mas muitas vezes não. Mas você precisa analisar, é importante. Olha, Deus une a justiça com a misericórdia. Eu já estou chegando aqui no final. Eu não sei se estão fazendo perguntas, se estão fazendo comentários. Estou sem aqui o retorno aqui, mas o pastor Claudinei e o irmão Márcio está ali para me apoiar aí, qualquer coisa. Se você quer fazer uma pergunta, faça enquanto nós temos tempo, tá bom? Já vai, faz uma pergunta, se eu souber, eu te respondo. Deus une a justiça com a misericórdia e deixa brilhar o sol sobre os justos e injustos. Os pacificadores demonstram amor pelos inimigos e os desarmam com boa vontade e graça. A sociedade não existe para que cada um busque os seus próprios interesses. Devemos aprender a demonstrar docilidade, sermos dóceis em qualquer situação, ao invés de pegarmos em armas para atacar ou para se defender. Veja, o Evangelho propõe uma vida em sociedade de pacificadores, não gente que pega arma para se defender, que usa artifícios falsos, notícias falsas para atacar um ou outro, para dizer que o candidato de fulano do partido A, do B ou C é ruim. A sociedade não existe para que cada um busque os seus próprios interesses.
e os seus próprios direitos? Ou a gente busca aliar justiça e misericórdia? Justiça e misericórdia. E Jesus sempre pensava nas pessoas e na disposição do coração para amar as pessoas. E os discípulos, os que estão no caminho, também aprendem com Jesus a conquistar os inimigos por meio da pacificação. E aí nós temos aquele texto de Salmo 122, versículo 6. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Orem pela paz de Jerusalém. Vamos orar pela paz de Catanduva. A cidade de Catanduva precisa de paz. A sua cidade aí precisa de paz. Carapicuíba, né? Minha família aí precisa de paz. Lá em Vale do Ribeira precisa de paz. Lá em Eldorado, irmã Eunice, um grande abraço. Eu sei que a irmã está aí nos assistindo. E fez aniversário, né? Parabéns também. Deus abençoe sua vida. E olha, vamos orar pela paz das nossas cidades. O fruto da justiça se semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 3,18. Então o Evangelho, e eu estou já agora concluindo mesmo, está acima das questões políticas. O Evangelho está acima das questões políticas. O Evangelho só conhece um alvo e só tem uma ideia: transformar as pessoas, salvar, libertar as pessoas. E não construir um poder de dominação, de opressão sobre as pessoas. Procure votar então em candidatos que estejam preocupados com as pessoas. E não usar as pessoas atraindo-as com seus projetos e suas propostas. Procure analisar os candidatos que estão dispostos, preocupados com as pessoas e não oferecer para você uma isca através de um programa de governo. Pense muito bem, mas uma vez, não tenha cabeça de rolinha, pense grande, pense grande. Então, para finalizar, e agora é um pouco mais sério, nós temos que estar posicionados e determinados também a lutar contra o mistério da iniquidade. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Esse mistério da iniquidade. Então, o que está por trás das graves crises que vivemos nas cidades não é apenas o resultado da falta de investimento em infraestrutura e nas demais áreas, mas de um processo de exclusão de Deus e de sua verdade da vida humana. As crises que nossas cidades vivem é por conta dessa exclusão da presença de Deus e da sua verdade na vida humana. Então, o mistério da iniquidade é a mentalidade que se opõe a Deus e a tudo que se refere a Deus, levando as pessoas a dar mais crédito à mentira do que à verdade. Por isso, quando você estiver observando, analisando os seus candidatos, os candidatos da sua cidade, os candidatos daqui da nossa cidade, quando estiver analisando, pense seriamente se eles também incluem na vida deles a verdade de Deus. Mas, muito mais do que isso, se eles estão dispostos de verdade a abrir mão dos seus direitos, dos seus interesses pessoais, para favorecer a cidade em comum, as pessoas, e fazer com que a justiça de Deus, a paz que o Evangelho traz, realmente seja aplicado na nossa vida, na nossa cidade. Então pense muito, reflita bastante. Espero que tenha te ajudado aí nesse período de eleição, pensar um pouco sobre essa questão. Pacificadores na política, precisamos de gente pacificadores, não gente para guerrear, não gente para usar arma, não gente para atacar. Precisamos de gente para poder dominar, oprimir, vender, fazer coisas, fazer proposta, programa de governo. Precisamos de gente assim, precisamos de gente pacificadores.
gente que quer servir a cidade, não com boas intenções, mas com uma razão, com uma consciência do que elas são. Gente que foi chamada para servir a cidade, e não para usar a cidade e as pessoas. Tem perguntas? Não houve perguntas, só comentários, né? Ok, então você comentou e você colocou aí na live, já foi todos visualizaram o seu comentário. Eu quero agradecer por esse momento que nós aqui tivemos juntos. Deus abençoe sua vida, sua casa. Se prepare então para esses dias que antecedem as eleições de maneira muito serena, muito consciente do que você vai fazer. Mas eu quero aqui dar os parabéns para o nosso irmão Antônio, Montoninho. A gente gosta de chamar de Montoninho, esposo da irmã Silene, que comemora mais um ano de vida no dia de hoje. Meus parabéns, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus possa conduzi-lo sempre de forma muito maravilhosa. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida constantemente. Um grande abraço. Deus abençoe. Eu quero convidar o pastor Claudinei agora para vir estar orando por você e também pelos pedidos que foram compartilhados nessa live. Não vamos aqui colocar uma imagem, porque o pastor Claudinei já pode vir aqui, já vai orar por você, tá bom? Vai ficar sem o efeito de passagem aqui, de imagem, né? Mas ele já vai pegar o microfone e já vai vir aqui para orar por você, por sua casa, pelo pedido que você nos enviou, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, Deus abençoe ricamente. E amanhã, entre elas, 8 horas, mais um encontro entre elas amanhã. Deus abençoe, ficam na paz.